Colocando aí, né, falou agora há pouco sobre necessidade de ouvir pessoas mais experientes, né, de ter uma visão de mundo também, de estar atento ao cenário. Mencionou uma coisa crítica, que são pastores jovens abandonando o ministério e, bom, você deve conhecer alguns casos, eu também conheço. E você menciona uma coisa muito interessante no seu livro, dentro da sua experiência, quando uma igreja está em estado de desordem e conflito, você diz que os seminários tendem a preparar teólogos para diversas áreas da liderança pastoral, mas não para lidar com crises e caos. Eu tenho para mim, assim, que cada vez mais convicto, desde depois que eu me formei, é que seminários te preparam para ser teólogos e te dão ferramentas para que você exerça o ministério pastoral. Mas a formação do pastor, eu tenho cada vez mais convicção que ela sai da igreja local. É a igreja local que forma o pastor, o coração do pastor, o amor do pastor pela igreja. Então, assim, dentro desse contexto que você colocou no livro, que os seminários tendem a não preparar para cenários de crises, como é que você acredita que a formação pastoral ela pode ser aprimorada para melhor equipar líderes no enfrentamento de situações como a que você teve que lidar, por exemplo, até no início do seu ministério, né? De ter que passar por um processo de revitalização de uma igreja? Como é que seminários podem estar atentos a esse processo? Porque muitos jovens pastores saem dos seminários e não vão para igrejas grandes, saudáveis, liderança saudável. A maioria deles, eu diria que vão para igrejas pequenas e muitas delas problemáticas e que não crescem há muitos anos. Como é que os seminários e até a própria igreja, a denominação, ou sei lá, pode preparar essas pessoas para esses momentos de crise e de caos dentro da igreja? Eu não penso, Daniel, que a gente vai conseguir, talvez, mudar a realidade da formação teológica. Sim. E, para ser honesto, não sei se este é o caminho. Mas talvez o ponto de transformação ele não esteja dentro do cenário da formação teológica. E sim dentro daquilo que acontece antes da formação teológica. O que eu estou querendo dizer? Que talvez a chave não esteja no tipo de pastor que os nossos seminários geram, mas sim no tipo de pessoas que nós enviamos para o seminário. O seminário ele tem uma estrutura acadêmica. Sim. Então, ele prepara o indivíduo dentro da estrutura acadêmica. Sim. Mas a igreja, por vezes, ela não mensura, ela não avalia o tipo de indivíduo que ela está enviando. Né? De modo que ela envia, de repente, gente imatura, inexperiente, gente suscetível a quedas, a viver dramas aí indescritíveis. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos, talvez, começar a pensar é considerar a hipótese de termos ou de enviarmos, quando enviarmos, pessoas mais maduras para o seminário. Em outras palavras, por exemplo, pense comigo o seguinte: será que a formação teológica ela precisa ser, ou ela pode ser a primeira formação na vida do indivíduo? E se o indivíduo tiver uma formação anterior, será que isso vai fazer diferença? Então, por exemplo, eu fui para o seminário, eu já tinha formação, eu já tinha feito uma faculdade. Mas, além de ter feito uma faculdade, eu já tinha trabalhado em 2 grandes empresas. Então, quando eu vou para o seminário, essa experiência, essa bagagem, ela faz uma diferença grande. Né? Porque quando eu chego na igreja e me deparo com conflitos, com divergências, com crise, não é a primeira vez na minha vida que estou lidando com crise. Eu já tive outras divergências, outras crises, outros problemas, apesar de naquele tempo estar com 30 anos, mas eu já tinha, por exemplo, enfrentado um processo de demissão, já tinha sido demitido de uma multinacional, né,
que foi um negócio muito duro, muito difícil. Sim. Né? Mas a gente aprende com isso. Primeira vez que fui demitido, eu tinha 24 para 25 anos de idade. Né? Para mim foi um negócio devastador. Então, quando eu chego lá na frente, nos 30, 31 anos no Ministério, não tem novidade. Claro que é difícil, é desafiador, mas é uma realidade comum já. Agora, quando você se depara com alguém que foi para o seminário aos 19, 20 anos e que não teve nenhuma outra experiência de vida profissional ou mesmo acadêmica, ele sai do curso, ele termina o curso em questão de meses, ele é líder de um grupo de 70, 80, 100 pessoas, sem nunca ter liderado nada na vida dele. Sim. Então, essa discrepância, ela expõe as pessoas. Sim. E ela promove situações que você jamais vai conseguir administrar. Então, a questão talvez não está no ponto de saída, mas no ponto de entrada. Não é quem sai, mas é quem entra e como entra. É interessante você falar isso. Teve essa semana, eu li um post de um pastor que ele falou exatamente isso, que irmãos, antes de irem para o seminário, serem pastores, deveriam ir para o mercado de trabalho, para entender a realidade dos irmãos das quais ele vai pastorear. Então, por exemplo, você já passou por um processo de demissão de uma multinacional, então chega alguém para buscar aconselhamento para você nessa área, que talvez passa por esse processo emocional, que é também um processo de demissão, você pode falar, eu já passei por isso, eu já experimentei. Então, além de você poder aconselhar biblicamente, você consegue também a partir da experiência que você viveu, né? Então, você consegue enxergar um pouquinho como essa pessoa está se sentindo, né? A dor dela. Uma das coisas que eu tenho também em mente é que a partir do mercado de trabalho, você aprende algumas experiências que a igreja não te dá. Exatamente. Hierarquia, responsabilidade de acordar cedo, ter horário para entrar, horário para sair, cumprir meta, cumprir responsabilidade, lidar com relacionamentos problemáticos, às vezes com um chefe que vai te desgastar, né, com pessoas que vão tentar puxar muitas vezes o seu tapete. Então você vai lidar com situações que podem te dar ferramentas para que você possa levar, depois com uma formação teológica, experiências que vão te levar a pastorear melhor o seu povo por conhecer as dores e o dia a dia dela, né? Vamos lembrar aqui, claro que nós não podemos traçar isso como regra, mas eu acho que serve como uma boa referência. E nos mostra como isso é importante. Quando você olha para Paulo no apostolado, ele chega ao apostolado ali depois do capítulo 9, lá, 8, 9 de Atos, ele não chega cru, né? Não. Ele tem todo um processo de formação. Então, quando ele entra, ou ele chega anos depois nas viagens missionárias, ele sabe onde ele está pisando. Na verdade, ele está pisando em lugares onde ele já tinha pisado anteriormente. E ele está conversando com pessoas as quais ele já tinha algum tipo de relação, de experiência com aquilo. Então, não tem grandes novidades. É claro que houve situações novas, mas sim, ele já tinha lá um grau de experiência de vida, de jornada. Né? Isso faz uma diferença absurda, muito grande. Né? E aí, inclusive, vamos fazer uma citação legal aqui. Né? O Charles Swindoll, em um dos seus artigos, e ele fala que é aí que está o problema dos conflitos. Isso vem para a revitalização porque são um dos pontos nevrálgicos, ok? Conflito. Então, o Swindoll vai dizer o seguinte: o pastor ele tem a mentalidade da estufa, mas o presbítero vive lá no mundo da empresa. O presbítero ele vem e ele vai lidar com os problemas do mesmo jeito que ele lida com esses problemas lá no seu trabalho, de maneira racional, planejamento e tal. E ele sai do encontro da liderança, do conselho da sua igreja, no dia seguinte ele vai trabalhar, ele vai lidar com as suas questões, sua família. O pastor não, ele adoece emocionalmente, ele se fragiliza, porque assim é muito mais suscetível. Né? E aí tem uma outra fala do Swindoll em um dos seus livros, onde ele dizia que o pastor precisa ser como Moisés, coração de carne, mas a casca precisa ser grossa, senão a gente não aguenta. E o revitalizador tem que ser um cara, a bom termo, Daniel, casca grossa. Legal.